paz e o amor de Jesus nos envolva a todos aqui presentes, encarnados e desencarnados, que a sua infinita sabedoria alcance as nossas mentes, para que juntinhos nesta noite reflitamos um pouquinho mais sobre os seus ensinamentos libertadores. Muita paz, muito amor, muita luz para todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Nós consideramos o tema bastante oportuno e, principalmente nessa comemoração dos 150 anos do Evangelho segundo o Espiritismo, e nós sabemos que a doutrina espírita ela tem uma proposta, ela tem uma missão de fazer a construção da nova era. E todos nós que aqui nos encontramos presentes, que já somos espíritas, pode ser que esteja alguém que venha pela primeira vez, sabemos que cada um de nós recebeu um chamado do Cristo. E estamos lembrando, então, a música O Servo Fiel, Servos Fiéis, que foi cantada ainda há pouquinho, e que nós consigamos sê-lo. E para que a gente consiga fazer essa jornada desafiadora, mas tão oportuna e necessária para o nosso progresso espiritual, precisamos que debrucemos o nosso olhar, a nossa mente e o nosso coração sobre as bem-aventuranças, porque é o de que nós necessitamos e é o que Jesus trouxe para que nos desse a força e o direcionamento, apontando o rumo e o caminho da felicidade que todos nós buscamos. Quem aqui poderia dizer que não busca a felicidade? Alguém ousaria levantar o braço e dizer que não? Mas o que é a felicidade real? Existe a felicidade que o mundo nos aponta e existe a felicidade que a doutrina espírita, o cristianismo redivivo, nos propõe, e a bem-aventurança, esse convite à real felicidade. Então, nós começamos com o capítulo 5, que fala de bem-aventurados aflitos. Nós colocamos aí todos os itens, todos os temas que são tratados neste capítulo do Evangelho. A justiça das aflições, causas atuais das aflições, esquecimento do passado, motivos de resignação, o suicídio e a loucura, instruções dos espíritos, o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, a felicidade não é deste mundo, perda de pessoas amadas, mortes prematuras, se fosse homem de bem teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real, a melancolia, provas voluntárias, o verdadeiro cilício, dever-se ter uma prova do próximo, será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Sacrifício da própria vida e proveito do sofrimento para outro. Bom, nas bem-aventuranças, no Evangelho segundo o Espiritismo, é tratada destas questões que fazem parte da nossa vida. E como é que nós lidamos com elas? Nós sabemos que o índice de suicídio tem aumentado. Nós sabemos que a melancolia nos circunda e que a depressão ela está em primeiro lugar nas patologias atuais. E as aflições, quem não as tem e como lidamos com ela. Então, quando o mestre fala bem-aventurados aflitos, será que ele está querendo dizer que devemos buscar as aflições para sermos bem-aventurados? Sabemos que não. Sabemos que não. Mas nesse saber que não, nós estamos conseguindo aplicar esse saber nos momentos da nossa vida? Nós estamos conseguindo trazer para a vivência essa resignação? Quais as aflições que nos visitam? São tantas, inúmeras, a nós, ao nosso vizinho, aos nossos entes queridos, à sociedade, enfim, à humanidade inteira. Então, o que Jesus está querendo dizer? Primeiro passo para a gente conseguir compreender e ser bem-aventurado nas aflições
contextualizar em que planeta nós nos encontramos. Qual é a classificação do planeta Terra? É um planeta de provas e expiações, está certo? Todos nós somos cientes dessa verdade. É um planeta de provas e expiações, mas temos uma notícia boa também. O planeta Terra está deixando de ser um planeta de provas e expiações para ser um planeta de regeneração, certo? Está num período de transição. Isto significa que a humanidade caminhou um pouquinho mais. Mas nós vamos voltar à questão da classificação do planeta Terra de provas e expiações. Bom, é importante a gente se situar. Se eu estou num planeta de provas e expiações, o que eu posso esperar? Caminhar no mar de rosas? Não encontrar desafios? Não ser visitada pelas aflições? A gente sabe que a reencarnação ela é um instrumento de progresso e também uma oportunidade de reparação, não é isto? E graças à doutrina espírita, a gente tem informações que nos ajudam a conquistar esse estado da bem-aventurança nas aflições. Porque a doutrina espírita é esclarecedora, ela é consoladora, ela trabalha para que nós saiamos daquela posição de vítima. Por que sofro tanto? Por que oro tanto e os meus problemas não se modificam? Cadê meu mentor? Será que Deus esqueceu de mim? Será que tudo isso é verdade? Será que eu tenho um anjo guardião? Na hora que a dor maior bate à nossa porta, machuca o nosso coração, atormenta a nossa mente, a gente entra num estado de desesperança que a gente poderia dizer que chega a uma falta de fé. A gente ora, graças a Deus, né? A gente aprendeu que orar ajuda, e como ajuda. Então, a gente ora e pede a Deus socorro para que a gente saia desse estado. Porém, se a gente tiver esse esforço de lembrar, estou no mundo de provas e expiações, e que Jesus falou, bem-aventurados os aflitos, e que o aflito bem-aventurado é aquele que compreende que ele está neste planeta, que ele reencarnou para progredir e para fazer a reparação do passado, e que ele não é vítima, ele consegue identificar na dor, nesta experiência, uma oportunidade abençoada para cobrir com amor as nossas multidões de pecados. Então, ao contrário dele se apavorar e se assustar com a aflição que bate à sua porta, a pessoa começa a pensar, Senhor, o que queres que eu faça? Como posso resolver esta situação? Graças a Deus temos esquecimento do passado, mas sei, pelos conhecimentos adquiridos na abençoada doutrina espírita, que nada vem por acaso. Alguma questão me fez me ver neste momento, nesta situação que está lá no passado. Então, Senhor, lhe agradeço pela oportunidade e peço-te sabedoria para eu agir da melhor forma. Assim, deveríamos agir na hora das aflições, porque as identificamos como oportunidade de reparação e como oportunidade também de desenvolver as potências da nossa alma, porque Deus é amoroso, Deus não faz nada errado. Qual é o pai que o filho pede um pão, ele dá uma pedra, que o filho pede um peixe, ele dá uma serpente? Se sendo maus como sois, são capazes de fazer as coisas boas para o seu filho, que dirá o vosso Pai que está no céu. Então, quando a aflição bate à nossa porta, seja ela da forma que for, é uma visita que, se a gente souber pegar com mãos zelosas, a gente resolve pendências de séculos e a gente aprimora as potências que estão latentes e não manifestam na nossa alma. Então, no primeiro momento, a intenção de Jesus, né,
Eu estou dizendo, no primeiro momento é o que a gente está falando, mas a intenção de Jesus, né, com esta fala, é ser aquela luz, aquele floral que nos faz caminhar com passos seguros, com passos firmes, com equilíbrio emocional, com maturidade psicológica durante as dores. Porque na hora que aquela aflição vem, é o momento de eu lembrar de todo esse conhecimento que eu tenho e começar a colocar na prática ele através das atitudes, através das ações. Então, a gente percebe ali que tem a justiça das aflições. Bom, se a justiça, ela está vindo do nada? Não, né? Alguma coisa eu fiz e agora ela me visita para eu, como já falamos aqui, modificá-la. Aí a gente vê as causas atuais das aflições. Então, tem aflições que estão no passado, que eu tenho a oportunidade de reparação. Se eu tenho esse pensamento de visão madura, né, em que está tudo certo, que Deus não erra, que a oportunidade é de luz para mim, eu vou procurar ter um olhar mais maduro e agir mais adequadamente alicerçado nos ensinos do Cristo. E também vou entender que nem todas as aflições que eu passo, elas estão ligadas ao passado. Tem aflições que eu passo que eu não teria que passar por elas, porque faltou ponderação, faltou reflexão, demos impulso aos nossos desejos, às nossas paixões, aos nossos vícios, e lançamos mãos de coisas ou fizemos coisas que depois elas incorrem em sofrimento para nós. Então, nós espíritas sabemos que nem tudo está ligado à ação do passado, certo? Então, qualquer coisa que eu me veja, né, frente a ela, primeiro eu preciso perguntar que situação é essa, para quê, qual é a melhor atitude. Se eu me vejo levada a tomar a ter alguns movimentos em direção de algo, eu preciso ver o que é esse algo, para quê, aonde vai me levar. Por isso que nas causas atuais, muitos desvios de rotas a gente faz. Se eu sei que o meu salário é X e eu faço compras bastante excedentes, quando começar as contas e as cobranças bater à minha porta, eu vou dizer que isso é uma prova que eu tenho que passar por causa do passado? Que é um obsessor que está fazendo isso? Não, é porque faltou ponderação. Eu não pensei. E muita gente tem partido antes da hora por infarto, AVC, devido a dívidas, interrompendo uma reencarnação. Isso é sério, gente. A gente está falando aqui porque é sério. É uma aflição que eu busquei, que interrompe a minha existência. Eu interrompo porque eu não aguentei. Mas eu não tive o cuidado de pensar antes se eu tinha condição ou não de assumir esses compromissos. Às vezes, uniões que eu estabeleço, eu não procuro ver se tem realmente algum sentido, mas às vezes me deixo levar pelas aparências, pelos interesses, e estabeleço um relacionamento com a pessoa e lá na frente eu vou ver que não era. E não posso dizer que é um casamento de prova ou de expiação, porque o Richard Simonetti, ele tem até um livro chamado Plano B. A espiritualidade teve que mudar, né? Mexer toda a vida de um casal, porque uma das pessoas fez um desvio de rota. E a gente precisa ponderar, precisa sentir, precisa meditar, precisa ter calma. Então, são causas atuais das aflições que depois elas passam a ser causas anteriores. Porque projetada numa vida futura, o que vai acontecer? Eu vou ter que resolver. Está certo isso? Né? Então, no Evangelho, a gente vai encontrando
todo direcionamento, quando a gente vê o esquecimento do passado, gente, é uma onda das pessoas saírem buscando psicoterapia para regressão de memória, para buscar no passado, né? O que aconteceu comigo para eu poder resolver os meus problemas. Quando a doutrina espírita coloca de maneira muito clara, e é bom que a gente fique muito atento a isso, que Deus deu esquecimento do passado para a gente se lançar adiante. E se eu tenho algum trauma do passado, né, do presente, que está lá no passado, quando é necessário, a espiritualidade ela dá um jeitinho da gente resolver esse problema. É como está lá no Livro dos Espíritos, né? A espiritualidade faz você lembrar espontaneamente. E a gente tem um filme chamado Minha Vida em Outra Vida. Quem viu esse filme? Que é uma prova de regressão espontânea, porque era necessária, e aí ela encontrou um profissional que sabia lidar com isso responsavelmente, mas não virou uma propaganda de regressão de memórias, né? Terapia de vidas passadas, porque a sabedoria divina quer que a gente olhe para frente. E os ensinamentos de Jesus nas bem-aventuranças diz, o que você faz neste momento é que vai refletir na sua vida. Não importa o que você fez ontem, do passado você tira a experiência, para o futuro você presta atenção na sua vivência hoje. Então, nós não somos contra a regressão de memória, mas nós estamos colocando que tem que se ter muito cuidado para buscá-la, porque a doutrina espírita ela está à frente da ciência. A ciência hoje comprova muita coisa que nas obras básicas a gente já leu há muito tempo atrás, e a ciência está comprovando hoje. Então, quando a gente vê do esquecimento do passado, para que a gente possa caminhar com os companheiros ou enfrentar situações sem amarras, é a terapêutica de Deus e Jesus para nós. Então, não precisamos lembrar o passado para a gente resolver problemas internos nossos. Vamos aplicar a evangelioterapia, tá certo, gente? Não significa dizer que a gente não deva buscar os profissionais, mas que eu busque sem querer especular o passado. Se for necessário, naturalmente, chegará. Existem técnicas, profissionais conscientes, que eles têm técnicas que, se você tem algum problema do passado, numa técnica simples de relaxamento aparece resolvida, e às vezes você nem se dá conta disso, porque trabalha na aliança da ciência com a religião, e aí, naquele momento, a coisa é resolvida, ele sabe e ele não te fala, e você se sente bem. Existem métodos que é esse saber da posição da doutrina espírita com relação ao esquecimento do passado. Então, se a gente aprende aqui, que nos dá Deus o esquecimento do passado para a gente se lançar adiante, por que no presente a gente fica remoendo passados da vida atual, gente? Por que a gente maltrata tanto o nosso coração? Lembrando coisas que aconteceu há um ano, meses atrás, que machucou muito a gente. Não, aqui não acontece isso com ninguém, só com o pessoal que está lá fora, não é? Fica lembrando, chora, vai nos detalhes, quando vai ver, está desenvolvendo uma depressão. Porque o fato de você lembrar as coisas, pensar as coisas tristes, mexe com a química do teu cérebro, aciona neurotransmissores que desenvolve a doença chamada depressão. E você fica apático, você vai ficando deprimido, aí entra num grau simples, porque a depressão ela tem vários níveis. Tem a depressão no seu grau leve, tem a depressão atípica, você está depressivo e não parece que está, e tem a depressão no seu quadro mais grave, que, se não tratada devidamente, termina no suicídio. E a depressão é uma dificuldade de lidar com perdas, de lidar com os reveses da vida, a não aceitação das aflições da vida, quando a gente não busca, entender e modificar.
quando a gente não aceita os nãos da vida. A gente tem uma dificuldade de lidar com ela quando a gente tem a perda de um ente querido. Porque chegou a hora do ente querido ir embora, fora os casos de suicídio, né? Ou do suicídio indireto. Mas lidar com a perda é um trabalho que é interessante a gente fazer, e a gente nem usa a palavra perda no meio espírita, é a partida, a libertação do outro. Cumpriu sua tarefa, ganhou asas e voou. Vai avaliar para voltar, mas a gente tem um amor ainda possessivo de apego. Quando o outro se liberta feliz, a gente sofre. Sentir falta, sentir saudade, chorar é natural. Desencarnamos muitas vezes. Quantos anos nós temos? Será que o sabemos? 40, 30, 60? Quantos? Se a gente for olhar, nossa, nosso corpo aí está maquiando, né? A nossa ansiedade. Nós somos bem ansiosos. Ansiosos não... Ih, gente, olha o que eu falei. Anciões. Espiritualmente. A gente tem muito mais idade, se for contado, que aparenta, mas estamos reencarnados. Então, se nós já partimos muitas vezes, né, deixamos afetos nos nossos corações em outras vidas, e hoje estamos aqui, conseguimos superar, por que essa dificuldade de se trabalhar para ser mais consciente esse processo? De maneira feliz, né? Por outro que parte, para a gente que fica, porque é possível. Allan Kardec, quando ele estava para inaugurar a primeira livraria espírita, que seria no dia 1º de abril de 1869, se não me engano, ele começou a sentir umas dores no peito. Então, ele chamou a doce Gabi, né, Amélie Gabrielle Boudet, e falou assim: Gabi, eu não estou me sentindo bem. Já está se aproximando o dia da inauguração da nossa livraria. O que você me sugere? Aí Gabi disse para ele assim: meu marido, nesse caso, eu sugiro que você adie. Aí ele disse para ela: você me pede para adiar. Mas e os companheiros que já estão vindo para cá? 3 meses já de viagem, porque o transporte naquela época não é o de hoje. Pessoas já estavam há 3 meses viajando para chegar à França. Era cavalo, era navio, pegava navio, pegava cavalo, e era caro. Então, Kardec falou: nossos irmãos que estão investindo para vir para cá, o que você pode fazer por mim, Gabi? E se acontecer de eu morrer, de eu desencarnar? Gabi diz para ele: meu marido, neste caso eu vou em seu lugar. E em 31 de março, Allan Kardec desencarna. Amélie Gabrielle Boudet deixa Kardec na urna e vai inaugurar a livraria. Ela dá a entrevista, ela fica 2 horas lá sem derramar uma lágrima, e depois ela retorna para fazer o sepultamento de Kardec. Ali, naquele momento, foi um exemplo da forma como o espírita, um dia nós chegaremos lá, né? Deve lidar com a perda do ente querido. Então, se Kardec ele vem trazer essa mensagem de esperança, ser o canal para as bem-aventuranças chegar até gente, e Gabi, que o ajudou muito, ela não tem essa postura, que exemplo ficaria na partida dele para nós? Então, essa condição nós temos, é uma outra aflição que a gente passa sem saber passar. Tem gente que deixa de acreditar em Deus, tem gente que começa a adoecer pela perda, ou perda de um emprego, ou perda de alguma coisa. Então, é um carinho que a gente se faz, começar a refletir sobre o passar bem pelas aflições da vida. Por isso, bem-aventurados os aflitos, são aqueles que passam bem pelas aflições. Tá certo, gente? Né? Aí a gente me controla a hora, Nike. Me dá quantos minutos faltam? Pode falar. Que hora que é para acabar? Você vai pegar só 8h50. Tá. Não, eu não vou olhar, não. Você vai me dando sinal. Então, a gente vai vendo ali motivos de resignação.
Ora, se eu sei que eu me equivoquei no passado, eu estou lidando com a experiência no presente hoje, nossa Deus, obrigada por essa oportunidade. Isso é motivo de resignação, gente. Saber que o que vem à minha frente veio para que eu pudesse mudar o cenário do passado, fazendo um cenário mais nobre e bonito, não é motivo de resignação ou não? Se a gente olhar por esse olhar, né? Aquele parente difícil, aquele chefe complicado, aquele filho rebelde, ou tantas coisas mais que está ali, então a gente consegue entender que veio porque eu tenho condição, porque Deus não põe fardos pesados em ombros fracos. Ele não coloca a gente em situação que a gente não tem condição de dar conta. Nós subestimamos as nossas capacidades. Deus não nos subestima. É importante a gente ter isso claro. E essa mensagem que o Evangelho está trazendo para a gente, essa mensagem que Jesus trouxe, essa mensagem do Espiritismo Consolador prometido, do cristianismo redivivo, que vem para que a gente tenha fé, tenha esperança, tenha alegria de viver. Chico Xavier é uma referência. Então, a gente vai vendo que tem o suicídio à loucura. O suicídio à loucura é uma consequência da não aceitação dos problemas. Não é isso, gente? Eu fujo, ou eu enlouqueço, porque eu acho que eu não vou dar conta. Então, é uma coisa que eu vivo, que eu não tinha que passar por ela. E a doutrina espírita vem dizer para a gente que a gente tem condição de lidar com os reveses da vida da melhor forma, mas é preciso que a gente se olhe, é preciso que a gente identifique esse potencial que Jesus disse que a gente tem. Porque se não fizermos isso, realmente a gente não consegue. Mas se fizermos isto, nós seremos capazes de caminharmos firmes e ajudar muita gente à nossa volta. É aquela pessoa que é o pilar no seio familiar, que é um pilar na sociedade. Então, nós vamos avançar, sugerimos para ler em casa, tá, gente? Não vai dar para passar por todos os itens devido ao horário. Mas a bem-aventurança da aflição é saber passar por ela. É não se ver vítima, não se ver coitadinho, não ver que é um obsessor que está ali me atormentando a vida. Ele só vai atormentar se eu não souber passar por ela, né, gente? Se eu começar a me achar fraquinho, né? Se eu começar a me achar vítima, ele, mas você é um coitadinho, você é vítima ou você realmente não vale nada. Aí ele vem. Mas se eu começar a pensar, não, veio, Deus é bom, Ele deixou vir essa experiência na minha vida porque eu tenho condição de passar por ela. Olha, nós vamos mexer com forças internas que a gente ignora. Porque Jesus diz assim, se tiver fé do tamanho de mostarda, dirás essa montanha, transporta-te daqui para ali e nada vos será impossível. É o pensamento positivo, é a fé. Então, a gente começa também a mexer com a química do nosso cérebro e a gente mexe com neurotransmissores que nos motivam, nos dão força, nos dão otimismo e coragem para levar a vida. São as pessoas chamadas resilientes. Uma professora sofreu um acidente em Angra dos Reis, perdeu as 2 pernas. Quem não sabe dessa notícia? Virou notícia, né? Olha, ela perdeu as 2 pernas, continuou com o bom humor dela. Otimista. Ela virou notícia. E o que aconteceu? Quando ela saiu do hospital, que ela foi começar a treinar para andar com as muletas, sabe o que houve com ela? Ela foi subir uma escada de muleta e ela caiu. O que aconteceu quando ela caiu? Ela caiu também na risada. Ela deu gargalhada da queda dela. Ela riu, bem-humorada. Ela, nossa, e vou tentar de novo. E foi tentando. Outra pessoa ficaria assim, mas, nossa, eu perdi minha perna, cadê Deus? E não sei o que, não sei o que. Não, resiliente, ela está tocando a vida. É isso que a gente é capaz de fazer. Herbert Viana perdeu massa encefálica, mas Herbert Viana está cantando, está numa cadeira de rodas. É classificado também como uma pessoa resiliente. Os embates vêm, se adapta à nova realidade e toca a vida para frente. E isso nós podemos fazer, tá certo? Vamos começar a ter esse olhar diferente para o nosso interior e para os problemas que nos cercam.
lembrando das bem-aventuranças. Então, ser bem-aventurado nas aflições é saber passar bem por elas. Pode passar, querido? Foi? Então, ali, bem-aventurados os pobres de espíritos. Que é o pobre de espírito? A pessoa que tem humildade, a pessoa que tem simplicidade, né? Ela não é vaidosa, ela não é orgulhosa, ela não é egoísta. Então, os pobres de espíritos, né, as pessoas simples, elas aprendem muito mais, elas crescem muito mais, né? Não tem uma postura engessada. Então, quando está lá, o que se deve entender por pobres de espírito é aquela pessoa que é simples. É diferente. Quando o mundo fala, fulano é pobre de espírito, no conceito, ai, fulano é terrível, né? Fulano... Nossa, que pobreza de espírito. Só que o pobre de espírito que Jesus fala, ele está falando na simplicidade, na humildade, no amor. Eu não tenho que ficar com o narizinho em pé, não tenho que me achar superior às pessoas. Eu não tenho que ter vergonha de dizer que não sei quando não sei. Eu não tenho que me sentir constrangido quando identifico uma pessoa que tem um conhecimento a mais que o meu. Essa é a simplicidade, né? E essa é a força do indivíduo. Então, nós colocamos ali Madre Teresa de Calcutá com um bebezinho no colo, né? A irmã Dulce, Eurípides Bassanufo e Martin Luther King, que eram pessoas simples, mas eram pessoas fortes. Quanta humildade a gente vê nessas criaturas. A capacidade delas, a capacidade de ajudar o outro com a sua sabedoria. A gente tem notícias que quando a Madre Teresa de Calcutá ela foi receber o Prêmio Nobel da Paz, o príncipe Charles estava lá e ele foi apertar a mão dela, né? Ele apertou a mão dela e falou assim, é uma honra apertar a tua mão tão calejada pelo trabalho em benefícios do pobre. E a resposta que ela deu não foi para feri-lo, foi para tocá-lo. Eu sinto muito não poder te dizer o mesmo. Não foi para afrontá-lo, não, porque ela não era assim. Então, ele que era o príncipe, que tinha muito, nada fazia, ela que nada tinha, muito fazia. Então, ele reconhecia esse trabalho dela, mas ele não sabia que ele também podia trabalhar assim. E naquele momento ela fez isso, você também pode. Eu sinto muito você não poder fazer o mesmo. Na simplicidade dela, ela passou uma mensagem grandiosa para aquele homem. Ela não se sentiu intimidada porque era o príncipe Charles, porque ela era simples e humilde. A pessoa simples e humilde, ela não se sente intimidada com nada, gente. Só a gente que, quando é muito vaidoso, a gente não quer falar em público, né? Eu não vou deixar furos, a gente tropeça na língua portuguesa, né? Comete algumas falhas. Mas, olha, o importante é a mensagem. Se eu tenho amor no coração e eu quero passar, e se eu tenho uma facilidade, por que eu não vou? Ah, fulano pode fazer esse trabalho. Ah, mas se eu errar? Se errar, você acerta. É a simplicidade. A gente vai aprendendo com o outro, a gente aprende no fazer. E aí a gente se desenvolve, né? Não temos que ter postura engessada, porque isso também faz o nosso sistema nervoso adoecer, a gente tem pressão alta, né? Porque a gente fica tenso. Mas se a gente leva a vida simples, a gente enfrenta os desafios e desenvolve grandes lutas, como eles desenvolveram, e beneficia a humanidade, tá certo? Vamos passar? Bem-aventurados os que têm puro coração. Gente, a figura não está dando para todo mundo ver ali, mas é uma figura que a gente gosta muito, que é Jesus abraçando Chico Xavier. Tem alguma referência maior do que essa de pureza de coração? Que alma nobre, que coração puro, né? E ele era muito puro. Então, é simplicidade e pureza de coração. Pecado por pensamento, gente, sabe qual é o significado da palavra pecado? Todo mundo sabe? Errar o alvo, tá? Pecado é errar o alvo. Então, a gente erra muitas vezes o alvo com o nosso pensamento, né? Porque a gente fica pensando que não deve, ou pensando o pior da gente, pior do outro. A gente está errando o alvo quase sempre com o nosso pensamento.
Às vezes eu não cometo um ato com a ação, mas eu penso. E aí a gente pensa, bom, eu não fiz, eu não sou tão equivocado assim, mas aí fala, ó, pecou pelo pensamento, já cometeu um equívoco. Então, vigiar o nosso pensamento. Que juízo eu faço das pessoas, das situações, das coisas, né? Como é que está a minha mente? Será que eu estou errando sempre o alvo, né? Será que eu não falo, mas eu penso? E que eu preciso aprender a trabalhar também o pensamento? Para ter essa pureza também da mente, né? Porque eu vibro. E aquilo que eu penso, eu vibro. E eu contamino o ambiente, a psicosfera. Então, é todo um trabalho que se precisa ser feito no silêncio dos pensamentos, porque o adultério não é só no ato de fazer, né? É no ato de pensar também. E a gente não tem noção disso, o Evangelho esclarece muito bem. É a verdadeira pureza, mãos não lavadas, né? Jesus chega, né, para uma ceia, os discípulos vão, não lavam a mão, os fariseus ficam assim, olha, eles não lavaram a mão. E Jesus diz assim, não, o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da sua boca. Vamos imaginar, naquela época, muito trabalho, os discípulos trabalhando muito com Jesus, e depois chega para comer faminto. O que eles vão fazer? Comer. E outro fica falando lá das mãos não lavadas. Olha, o amor e a ação é tão boa que a contaminação da mão não vai afetar o alimento pelaquela bondade ali, e as pessoas estão vendo que eles não lavaram a mão, mas não viram as obras de amor que eles fizeram. Muito para o ato exterior, mas não tinha pureza de coração. É que a gente fica criticando, nossa, aquela pessoa está suja, está isso, está aquilo, mas será que ela está assim porque ela trabalha muito? E ela chega correndo, porque a pessoa que trabalha no bem, ela está sempre correndo, né? Não, gente? Quem trabalha no movimento espírita, que eu digo, sai de uma reunião, vai para outra, vai, né? Então, essa coisa das mãos não lavadas, se valorizava muito o ato exterior e não se levava em consideração o ato do coração, o culto da ação nobre. Não significa dizer que a gente não deva lavar as mãos, tá certo? A gente só está falando aqui dessa passagem de mãos não lavadas. Em que contexto aconteceu? Por que Jesus falou, né? Por causa de uma cobrança por uma coisa superficial e não valorizar o essencial, tá? O escândalo, né? Então, antigamente as pessoas, ainda existem países que fazem isso, amputa a mão, tira a visão, né? Porque se roubou, vai cortar a mão. Será que é isso? Se a nossa mão é motivo de escândalo, então é a gente cortar dentro da gente aquilo que faz com que a nossa mão obre equivocadamente, porque é a gente, não é? É a mão. Se eu tirar minha mão, eu vou estar diferente no meu pensamento? Há coisa de uns 10 anos, saiu 10 anos, tem menos, uma notícia no jornal que um senhor religioso, ele colou os olhos com cola araldite, porque ele estava em pecado, porque estava cobiçando a vizinha. Aí ele colou. Ficou cego, foi parar no hospital, porque estava escrito na Bíblia que se o seu olho é motivo de escândalo, arrancai-o. Ele pegou no pé da letra. É mudar o pensamento, é evitar as coisas, é mudar atitudes. Então, agora, quando eu não modifico, na minha próxima reencarnação, vem como, gente? Ai, meu Deus. Vamos falar que aí é a explicação das aflições, né? Eu não me arrependi, eu sabia, mas às vezes a gente vem com algumas anomalias aí que é consequência já da uso abusivo do livre-arbítrio e do poder. Os olhos fechados, Chico Xavier é um exemplo, né? Que Chico Xavier ficou cego, a gente sabe, e isso não era problema para ele. Continuou trabalhando, continuou psicografando até tarde, estava lidando bem, porque sabia da história dele no passado, por que ele perdeu a visão nesta vida. Emmanuel explicou a ele, e ele ficou resignado, não ficou assim, meu Deus, eu psicografo tanto, ajudo tanta gente, por que o doutor Bezerra não fez uma operação nos meus olhos e eles ficaram curados? Não é assim que a gente pensa?
Eu trabalho no passe. Eu trabalho, por que eu não fico curado disso? Olha, mas se eu preciso passar por essa experiência para desenvolver outras questões da alma, eles não vão tirar. E aí eu vou aprender, Chico Xavier desenvolveu mais a sensibilidade dele, a visão espiritual dele, né? E ele é resignado. Pode passar? Bem-aventurados que são brandos e pacíficos. Nós pegamos a figura de Mahatma Gandhi, que é um exemplo da não violência, um exemplo de quem lutou pela justiça e a não violência. Como que a gente deve lidar com as injúrias e violências, né? A afabilidade e doçura de Gandhi, gente. Como era afável e dócil. A gente olha para ele também, lembra de Chico Xavier, lembra do Cristo, né? A questão da afabilidade e doçura, obediência e resignação de Chico Xavier, de Gandhi, na hora das situações difíceis, estava ele lá tranquilo. Simplicidade e pureza de coração, a verdadeira pureza. A gente vai percebendo, Jesus falava assim, os mansos herdarão a terra. A gente já leu isso? Não já? Gente, nós estamos vivendo esse momento. Era de regeneração. Planeta Terra deixa de ser de expiações e provas e passa a ser um planeta de regeneração. Os espíritos endurecidos, que não estão se permitindo ser tocados pelo Evangelho de Jesus, já estão sendo exilados para um planeta que já está próximo à Terra, que Kardec já fala lá em A Gênese, que um planeta se aproximaria, que ele seria um planeta de exílio. A ciência, coisa de 2 anos, diz que tem um planeta diferente na órbita da Terra aqui. E a gente fica feliz porque leu isso lá. Olha o Espiritismo à frente da ciência, que já é o planeta de exílio. Então, quando Jesus falou lá que os mansos herdarão a terra, é que só reencarnará aqui os mansos. Muitas pessoas ainda difíceis estão para, no contato com os mansos, no contato com o amor, elas terem merecimento de retornar. Por isso que é importante trabalhar pelo bem. E Gandhi fez esse trabalho, e tantos outros fazem esse trabalho. Então, bem-aventurados os brandos e pacíficos, jamais revidar o mal com o mal, a violência com a violência. Segurar essa fera íntima que a gente tem aqui, gente. Evangelizar nosso coração, modificar, e a gente pode, senão não seria pedido. Pode passar? Bem-aventurados que são misericordiosos. Doutor Bezerra de Menezes era misericordioso? Era, gente? Muito, né? Como é que ele é chamado? Eu não ouvi, vamos falar mais alto? Médico dos pobres, era a misericórdia em pessoa, né? E doutor Bezerra de Menezes, ele atuou também na política, todo mundo sabe disso? Né? Tem até um livro que foi lançado, um livro, não é espírita, é acadêmico, né? A trajetória política do doutor Bezerra de Menezes. Ele lutava pela questão da justiça social, mas com firmeza, porém com brandura. Era honesto, correto. Gente, vou contar uma historinha rápida. A pessoa que escreveu o livro, esse livro Trajetória Política de Bezerra de Menezes, ela escreveu porque na universidade o professor lançou um desafio. Aponte um político correto, nunca existiu e não existe. Quem é que faz essa monografia? Ela era espírita, ela foi, pesquisou a vida do doutor Bezerra de Menezes, fez o livro, fez a monografia. O que aconteceu? O professor começou a persegui-la na universidade. Ela teve que mudar de campus para terminar o curso dela de História. Outros professores foram orientador dela e depois sugeriram que ela fizesse o livro. E ali mostra o doutor Bezerra de Menezes lutando branda e pacificamente, com o seu caráter ilibado, né? E com a firmeza e mansidão que ele sempre teve, né? Então, ele não era aquela coisa de ver defeito dos outros, né? Era a capacidade de perdoar, porque sofreu muitas ofensas. Kardec também, muita indulgência, né? O nosso codificador, então, sofreu muitas injúrias.
E é o exemplo de espíritas que vivenciaram Jesus sendo o nosso guia, o modelo maior, que passou por tudo isso e manteve-se firme, e tem aqueles que seguiram seus passos e cabe a gente também seguir. Podemos passar? E aí nós chegamos ao finalzinho do nosso encontro de hoje, né? Com essa mensagenzinha final. Se tens notícia do Evangelho no mundo de tua alma, prepara-te para ajudar infinitamente. A Terra é a nossa escola e nossa oficina, a humanidade é a nossa família. Então, a gente pegou aquela figura de Jesus com as mãos sobre o planeta Terra, porque ele é o governador do planeta Terra. E ele conta com cada um de nós. E como é que nós podemos ajudar Jesus com tanto pessimismo, gente? Com tanto desânimo, com tanta tristeza? Cadê a coragem da fé? Não está na hora da gente ficar mais firme? Né? Jesus, ele falava assim, vós sois deuses, vós sois luzes, brilha a vossa luz. A gente tem isso sempre em mente. Tem uma frase que a gente gosta de dizer também de um indiano, chamado Paramahansa Yogananda, que ele diz assim, santo é um pecador que não desistiu. Tá certo, gente? No Evangelho Gnóstico de Tomé, tem uma frase que diz assim, se algum dia te perguntarem de onde você veio, diga, eu venho de um lugar de onde a luz nasce de si mesmo. É o que somos. E precisamos estar assim. Nós somos assim, mas não estamos assim. O nosso trabalho agora é estar o que a gente é. E nós podemos. Nós fazemos um convite para a gente pegar o Evangelho, pegar as bem-aventuranças, debruçar sobre ela, e a felicidade real é um estado de espírito. É ser e não ter. Que Jesus nos abençoe e, graças a Deus, muita paz.